Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora abordaremos o trabalho do engenheiro aeronáutico. E convidamos para isso o André Tourinho, que é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, engenheiro sênior de desenvolvimento de produtos da Embraer. Desempenhou funções como engenheiro de integração de sistemas e engenheiro de propulsão. Foi gerente de engenharia sênior de jatos executivos da Embraer. E o Adson Agrico de Paula, que é graduado em engenharia aeronáutica também pelo ITA, mestre e doutor em engenharia mecânica com ênfase em aerodinâmica pela Poli da USP. É professor do Departamento de Projetos de Aeronaves do ITA. É professor colaborador de projeto de aeronaves da Escola Politécnica da USP de São Paulo. E também é professor da Universidade Corporativa da Embraer. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada a respeito da profissão. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer a participação aqui, de estar podendo contribuir para esses jovens que estão ansiosos por tomar a decisão certa nesse momento tão importante da vida, né? A gente começa contando uma história engraçada que um pouco ela permeia o ambiente da engenharia, né? Que o engenheiro, ele pelo seu trabalho, né, de não ser tão claro como ele atua, né, como ele pode contribuir para a sociedade, e a gente sempre está querendo explicar, ter uma oportunidade de mostrar que a gente realmente contribui bastante para a sociedade. E teve um caso engraçado que eu estava viajando, e eu vi que algumas vezes em aviões, alguém passava mal e pedia, tem um médico dentro do avião, e uma vez aconteceu uma situação engraçada, que a aeronave parece que ela estava com um pequeno probleminha numa conexão que nós paramos. E eu, para acalmar os passageiros, eu falei que o problema, ele não era um problema grave, era um problema que eu expliquei para eles que seria facilmente resolvido. Eu achando que teria o mesmo impacto de um médico, aconteceu o contrário. Eles falaram, agora eu não vou voar nesse avião que você explicou que tem um problema, e ficaram me culpando porque eu disse que era engenheiro aeronáutico. Então a coisa inverteu. Não foi que deu no médico, que eu acalmou, queria. Piorou a situação. Mas eu não desisti de ser engenheiro aeronáutico, eu continuei engenheiro aeronáutico. Você também tem um? Olha, o caso engraçado que eu tenho, na verdade, não é muito engraçado. Ele conta mais ou menos a história, né, do engenheiro aeronáutico, né? Como é que eu decidi trabalhar com engenharia, né, colocando a mão na massa, propriamente dito. Né, nos últimos anos de faculdade, né, eu já estava enveredando para o caminho financeiro, que era uma questão até que a formação da engenharia como um todo dá uma amplitude grande para o profissional trabalhar em diversas áreas, não só na engenharia propriamente dita. E eu lá, né, assistindo uma determinada apresentação no fundo da sala a respeito de performance de motores a jatos, né, que tem tudo a ver com aeronáutica, e eu já com um pé dentro do mercado financeiro, eu vi uma série de curvas, né, que caiu a ficha para mim. Puxa, mas isso aqui tem todo sentido, né? Por que não tentar, né, a engenharia? Por que já ir para a área financeira? Foi aí que eu mudei totalmente a minha direção, né, de carreira e resolvi trabalhar como engenheiro, né, colocando a mão na massa. Trabalhei como engenheiro de ensaios, né, numa empresa de áreas de material bélico na região ali de São José dos Campos. E foi assim, né? Até tive diversas experiências engraçadas, né? Até quando nós tivemos que fazer uma campanha de ensaios com material explosivo. E campanha de teste com material explosivo você faz numa pedreira, num local isolado, né? E fui lá né, fazer um ensaio. E quando a espoleta, né, tem uma série de dispositivos de segurança redundante, ela não disparou. E quem é que vai lá desarmar aquele negócio, né? Então, é uma das questões. Então, o que faz o engenheiro aeronáutico? Então, o engenheiro aeronáutico, ele
A gente pode começar o que interessa o aluno fazer engenharia aeronáutica, né? Eu diria que é a paixão. O aluno que está se interessando, que está vendo aqui as informações com a gente, provavelmente ele já tem uma paixão por isso, que é a paixão de voar, o desafio do homem, né, que vem há mais de 100 anos atrás. E isso, os desafios, né, da ciência, né, atraem um bom número de jovens, né? Então, o perfil, poderia começar pelo perfil. O perfil vai nesse sentido, de uma paixão. Então, talvez o aluno ele tenha que se perguntar sobre essa paixão, sobre esse interesse. E o que a gente traz aqui é mostrar, né, o que o engenheiro aeronáutico faz. Ele tem várias áreas de atuação. Então, o engenheiro aeronáutico, por exemplo, que às vezes tem alguma dúvida, ele não vai só projetar uma aeronave. Projetar faz parte, uma das partes do engenheiro aeronáutico. Ele vai fazer uma nova aeronave, ele vai criar, né? Está dentro do perfil do engenheiro aeronáutico criar, mas ele também pode trabalhar em manutenção, né? E para quem não conhece o mercado aeronáutico, né? A aeronáutica é um outro ambiente, é um outro mundo de segurança. Então a manutenção de um avião não tem nada a ver com a manutenção de um carro. Mesmo porque se um carro ele tem um problema, ele para do lado. Se um avião tem um problema, ele cai e mata 200 pessoas. Então o engenheiro aeronáutico ele trabalha também na área de manutenção, né? Que é um trabalho de alta responsabilidade. Então você está ali, uma peça que é mal colocada, uma orientação ao técnico que é mal feita, pode derrubar um avião com 200 pessoas envolvidas nisso. Uma outra atuação muito importante do engenheiro aeronáutico, também ligada à segurança, os órgãos de regulamentação. Então, por exemplo, que é representado aqui no Brasil na ANAC. Mais uma vez, diferentemente de órgãos de automobilística, eu dou um exemplo disso, não fazendo demérito, mas é a questão da natureza do projeto, né? O avião ele não pode parar. Então esses órgãos eles são extremamente rigorosos, né? Eles são diferentes de outras áreas. Você precisa ter um certificado por esse órgão, você faz testes no avião durante 2 anos para esse órgão, a ANAC, dar um certificado e falar, agora você pode vender o avião. Então o engenheiro aeronáutico ele tem que ter conhecimento técnico, capacidade crítica para avaliar toda a regulamentação e dizer se avião pode ou não pode. Né? E tem uma outra área que é de acidentes aeronáuticos. Nós trabalhamos para melhorar, para diminuir o nível de acidentes, analisando acidentes de forma científica. Então existem órgãos, o CENIPA, por exemplo, no Brasil, que é responsável por isso. E mais um campo que ele pode atuar, que é o campo de pesquisa. Então, a indústria aeronáutica trabalha muito ligada à pesquisa, mas existem pesquisas que se desenvolvem já numa projeção de 20 anos à frente, que aí a universidade ela toma essa posição, muitas vezes em cooperação com a indústria. E o engenheiro pode, se ele sentir na sua natureza, eu quero apenas pesquisar, eu quero idealizar ao futuro, ele pode ir para a acadêmica. A gente, vendo uma aeronave, a gente sabe que tem aspectos mecânicos, eletrônicos, computacionais, não sei o que mais? Químicos, hidráulicos. Isso. Todos são engenheiros aeronáuticos ou a engenharia aeronáutica especifica uma coisa só? Não, na verdade, o engenheiro aeronáutico, assim, ele tem uma formação muito ampla. Ele estudou e aprendeu, né, desde conceitos aerodinâmicos na faculdade, aspectos do ponto de vista de controlabilidade de aeronaves, né, métodos numéricos para cálculo de elementos finitos, cálculos estruturais também no avião, desde assuntos relacionados a sistemas embarcados, sistemas aviônicos, sistemas hidráulicos. Então, o engenheiro aeronáutico ele tem um leque de oportunidades de trabalhar no mercado aeronáutico muito amplo. Eu mesmo me formei em engenharia aeronáutica, né? Como eu falei aqui no início do programa, caiu a ficha quando comecei a ver aqueles gráficos de motores a jatos. Eu iniciei minha carreira na área de propulsão dentro da Embraer e de lá, né, que eu comecei a ampliar, né, o meu grau de conhecimento e a minha abrangência. Mas eu diria que o engenheiro aeronáutico, não só o engenheiro aeronáutico, mas como todos, a sua característica fundamental tem que ser o interesse em resolver problemas. Isso é a necessidade, é a característica fundamental de um engenheiro. E com essa ânsia, né, de resolver problemas e a ânsia de aprender, é que você com o tempo vai abrindo o seu leque
E você pode enveredar por diversas áreas. É uma busca. É uma busca, o né? jovem, E a pessoa se especializa depois? ela se especializa, né? Ela busca, ela pode se especializar e ela busca isso nas suas, vamos dizer, na sua afinidade com áreas, né? Aí até vale adicionar ao comentário do André, que não necessariamente você precisa ser um engenheiro aeronáutico, até às vezes os alunos têm dúvida. Por exemplo, lá na Embraer, né? Nós temos engenheiros aeronáuticos, mas nós temos engenheiros eletrônicos, mecânicos, que enveredaram pelo caminho da engenharia aeronáutica, até porque essa área é uma área de paixões. Então você, embora sendo um engenheiro eletrônico, aí você tem a oportunidade de entrar numa empresa aeronáutica, tem uma especialização que é dada na Embraer, e eles se apaixonam pelaquilo. Trabalhar com um ambiente de eletrônica de alta segurança, requisitos muito mais rigorosos do que outras áreas. E isso causa uma paixão nele. Então, um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico, né? Temos até engenheiros civis na Embraer. Então, ele está aberto para os alunos, né? Eu acho que a particularidade do engenheiro aeronáutico, né, na sua formação essencial, é que desde cedo ele começa a pensar em redundâncias, né? Ou seja, modos de falha, de equipamentos, o que aquilo pode provocar em termos de segurança e pensar sempre em redundância, né? Acho que isso que é um fator fundamental que caracteriza o jeito como o engenheiro aeronáutico tem que começar a pensar. E isso, assim, de uma certa forma, é o que multiplica, né, o interesse e a capacidade do engenheiro no sentido de resolver problemas, porque você não precisa resolver um problema exatamente, mas se você resolver aquele problema e aquilo não funcionar, você tem um outro para o qual você também precisa resolver. Por isso que, por exemplo, nós temos muitas tecnologias de aeronáutica e aeroespacial que vão para o dia a dia da pessoa. Eu poderia fazer um comparativo para o aluno, né, o professor que está orientando, compreender o que é aeronáutica na seguinte comparação. Eu tenho um colega que se formou comigo em engenharia aeronáutica e ele montou uma empresa e ele foi fazer sistemas de redundâncias para dar segurança a equipamentos de troca sanguínea em hospitais em São Paulo. E aqui no Brasil não tinha esses requisitos de segurança. Poxa, se a máquina deu um problema, como é que fica o paciente, né? E não tinha requisitos no Brasil. Então ele foi desenvolver requisitos, ele é um engenheiro de aeronáutica que estava ligado à engenharia aeronáutica. Então ele falou assim, é muito fácil trabalhar num ambiente desse que eles não têm requisito nenhum. Se eles tivessem requisitos de aeronáutica, nenhum paciente teria, o risco pelo menos de um paciente morrer com algum problema da máquina reduziria absurdamente. E ele foi lá e colocou requisitos de aeronáutica. Sei. Então a gente trabalha num outro nível que não pode falhar. Então, engenheiro aeronáutico faz muita conta no dia a dia? Todo engenheiro faz conta, né? Então, eu diria que é a característica inerente da profissão, né? Se você tem interesse e demonstra gosto pela área de matemática e física, é fundamental, né? Eu conto o meu caso, né? Como é que eu comecei a demonstrar interesse nessa parte de matemática e física. Eu me lembro que estava até conversando mais cedo hoje com o Adson. Quando eu era criança, né? Minha mãe e meu pai me levavam para o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, lá no São Cristóvão, onde tem uma série de brinquedos que o jovem interage e começa a ter uma série de contato com aspectos físicos, né? Daí que começou o meu interesse, começou a despertar e criou todo esse tipo de caminho que me levou para a engenharia, né? Então é fundamental, sim, faz conta, sim. E se você tem medo de fazer conta ou não gosta, talvez não seja essa a sua profissão, entendeu? Mas você tem que se experimentar. Tem que se experimentar. Às vezes um professor que orientou você dentro de uma matemática pode ter te levado para um caminho que, de repente, só foi um erro de percurso. Então, o jovem ele tem que estar aberto a se conhecer, a orientação vocacional, né? A gente não pode matar um aluno, às vezes, por um pequeno desvio de caminho. Se você tem a vontade, se você tem um esforço, eu acredito nisso. Tem que fazer conta é ferramenta, né? Ferramenta. Precisa saber voar? Pilotar avião? Não Para ser engenheiro aeronáutico, não. Muito embora depois que você virar engenheiro aeronáutico, você vai querer virar piloto. Sei. Mas não precisa ser piloto. Não precisa ser piloto. Pode ter até medo de avião, não? Pode. Eu tenho amigos meus, inclusive, que têm medo, não voam. Eu acho que até porque estudaram demais e sabem todos esses modos de falha que a gente estava falando aqui.
E helicóptero, ele também atua? Também atua. O engenheiro aeronáutico, ele também projeta helicópteros. Por exemplo, nós lá no ITA, nós temos uma parceria com a Sikorsky, uma empresa americana, que é uma das maiores, ela produz helicópteros militares, né? Entrou dentro da guerra, por exemplo, do Vietnã. A gente tem uma parceria que nós temos lá no ITA, nós temos um curso para os alunos, né? Algumas disciplinas de helicóptero. Então, ele está dentro dessa formação, sim. E ele também atua em aeroporto ou não? Aeroporto é mais um engenheiro de infraestrutura aeronáutica. Mas como a gente mencionou no início, seria uma derivação. Trabalhar em aeroporto também, como eu disse, né? A engenharia aeronáutica ela é tão ampla no que tange a quantidade de cadeiras e conhecimentos que você tem que estudar que te permite se especializar em diversos ramos. Exatamente. Vale a pena dizer aqui, né? Eu falei assim formalmente, racionalmente, 5 ramos que eles podem se desenvolver. Mas a engenharia aeronáutica ela envolve desde logística, né? Até pensamento estratégico. Então o engenheiro aeronáutico ele pode trabalhar. A engenharia aeronáutica é um mundo. É isso que o André está comentando. Até da preparação financeira, né? Tem pessoas até que... Mas aí o conhecimento específico não serve muito. Não serve muito, mas assim, é o que eu digo, é questão da natureza da ânsia de resolver problemas, né? Então, é que é fundamental esse tipo de vontade no engenheiro. Em sua maioria, os engenheiros aeronáuticos trabalham no computador, trabalham no laboratório, fazendo testagem, trabalham na fábrica, no chão da fábrica, supervisionando. Tem abertura para todas essas áreas. Exatamente. Que você falou. Exatamente. Se o engenheiro aeronáutico quiser ficar fazendo modelamento e simulação no computador, tem espaço para ele. Ficar trabalhando com CFD, que é o que nós chamamos de Computational Fluid Dynamics, tem espaço para ele. Se ele quiser trabalhar no chão de fábrica, no processo de manufatura, no processo de montagem, tem espaço para ele também. Se ele quiser trabalhar em campo, né, apoiando, despachando aviões para voo, garantindo que os aviões estão seguros para voar, tem espaço para ele também. Existe espaço. Então, assim, o importante é isso. Assim, o aluno ele vai se formar em engenheiro aeronáutico, mas ele tem diversidade para se encontrar. Eu acho que a palavra seria isso. Então, por exemplo, eu vou dar a minha experiência particular. Eu gostava muito de aerodinâmica, né? E eu fiz estágio na Embraer, quando estava no 5º ano do ITA, em trem de pouso, né? Eu achei muito legal e aí eles iam me efetivar como engenheiro, mas surgiu uma vaga para aerodinâmica e eu achava aquilo muito legal, né? E aí eu fui eu conversei, eu fiz um processo, passei e aí eu até pedi desculpas para outra área, dizendo que eu gostaria de ir para aerodinâmica. Foi na mesma época a gente junto aqui. E aí eu fui para lá, mas eu gostava de aerodinâmica, de fazer os cálculos, né? Mas eu logo que entrei, eu precisava dar pareceres se o avião podia voar ou não, com as configurações do avião, porque se a aerodinâmica ia funcionar ou não. Aquilo para mim, embora eu gostasse de calcular, aquilo para mim foi muito bom, porque eu lidava com os técnicos, eu lidava diretamente com a responsabilidade do meu ato, né? Do técnico falar, olha, não dá para fazer a peça do jeito que você quer, né? Então, aquilo para mim, mesmo eu sendo da área de cálculo, eu interagi num processo de produção. Então, é amplo. No passado, tinha um engenheiro na cabine, né? É verdade. Do avião, né? Tinha um engenheiro de voo que voava junto... Que era aeronáutico ou não? Não, na época acho que não existia esse tipo de distinção, não. Acho que não. Não. Né? No início dos jatos, né? Isso. E hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais. Ele seria como um copiloto sofisticado, vamos dizer. É porque ele tinha aspectos e necessidades diferenciadas naquela época, né? Ele fazia cálculo de navegação, fazia uma série de desempenho, uma série de funções que hoje com o computador a bordo não tem mais essa necessidade. Só não pode falhar o computador. Exatamente. E é bom também porque o engenheiro não erra, se ele não está Nunca. E o mercado de trabalho, como é que anda isso? Você trabalha na Embraer, é uma empresa conhecida, tem outros mercados? Tem Quem outros contrata mercados. Um engenheiro aeronáutico? Então, a gente pode, basicamente, você tem a Embraer que contrata, né, bastante, mas tem outros setores de aeronáutica. Por exemplo, o André trabalhou na Mectron também, antes da Embraer, que é uma área espacial, né, que você trabalha com aeronáutica e também com aeroespacial, né, que você tem formação para isso. Você pode trabalhar em empresa aérea, então em manutenção, em logística, como eu disse, o engenheiro aeronáutico ele trabalha em logística das rotas, porque
para vocês entenderem, quem não conhece, mas as rotas que são feitas de aviões, elas têm até modelos matemáticos para customizar o processo e você diminuir os custos. Então por isso que a matemática é importante. Você fala, pô, mas uma rota daqui para... Não, isso você tem modelos matemáticos que mostram, se eu traçar rotas de forma A em vez de B, eu vou ter diminuição do custo de operação da aeronave. Está toda hora calculando, né, a otimização daquela rota, a otimização da trajetória do avião, de modo a economizar combustível e trazer mais rentabilidade para a operação daquele operador, né? E uma outra coisa também, como a engenharia aeronáutica envolve paixão, nós temos muitos alunos que montam empresas. Então nós estamos num momento interessante do Brasil hoje, eu vejo aí, empresas de aeronaves pequenas, de aeroclubes, empresas estão sendo montadas. Nós vemos, tem alunos lá do ITAS que estão montando esses dirigíveis, inclusive eles vão trabalhar, esses dirigíveis foram vendidos para o governo brasileiro, para o governo do Rio de Janeiro, para eles monitorarem as Olimpíadas. Então são todos engenheiros aeronáuticos. Dirigível aquele com gás. Exatamente. O engenheiro aeronáutico também projeta um dirigível. Né? Então eles vão estar monitorando toda a Olimpíada. São engenheiros. E são indústrias que eles montam? Eles montam empresas. Hoje você tem canais, né, de financiamento, de montar... Né? Obviamente que a gente tem que dizer aqui que não é um caminho fácil. Nós estamos no Brasil, né, que está tentando se desenvolver. Mas assim, por isso que é importante a paixão. Por que esses garotos fazem isso? Né? Eu tenho alunos meus lá que montaram empresas agora, recentemente. Tem muita coisa de veículos aéreos não tripulados, exatamente, que eu acho que hoje é a grande boom, drones, né? Esses drones ou vantes, né? Exatamente. Isso, e tem muitas empresas que estão trabalhando nesse mercado, né, dessas aeronaves pequenas, que é rádio controlado, ou então com guiagem de piloto automático via GPS. Ele tem esse tipo de coisa que muitas empresas estão nascendo e trabalhando nesse ramo. Nesse ramo. Então, outra coisa também, igual na indústria automobilística, uma empresa como a Embraer, ela tem vários terceiros que dão suporte para ela. Que fornecem peças. Isso, então o engenheiro aeronáutico, ele pode, por exemplo, trabalhar numa dessas empresas que ele controla o processo de produção de materiais. Né? Uma outra coisa que é importante dizer aqui, o engenheiro aeronáutico ele pode ir para vários ramos, inclusive de materiais, que é muito importante para um avião. Né? Então é legal dizer também que o curso é um curso pesado, né? Como o engenheiro aqui, André Torinho, estava falando, se precisa de muitas habilidades. Então nós temos disciplinas básicas de aerodinâmica, de cálculo estrutural, né? De também manutenção, né? De mecânica de voo, que ela vê a dinâmica da aeronave para dar segurança para o avião, para ele ter as manobras e não poder cair. Né? Então, todas essas disciplinas, elas fazem um conjunto de disciplinas que tornam um curso pesado. Mas a paixão vale. Né? Não que isso às vezes seja correto, mas por exemplo, eu tive um exemplo a semana passada, que eu tenho uma disciplina que eu dou, que o aluno projeta um avião, né? Isso até para motivar quem quer fazer engenharia aeronáutica. Eu tenho uma disciplina no ITA que o aluno projeta o avião, constrói e voa. E se o avião cair, ele não passa de ano. Né? É um pequeno aeromodelo? É um avião pequeno, exato. E aí o que aconteceu? Teve problema na construção e nós ficamos, o voo estava marcado para as 8 e lá no ITA a gente data, horários. Prazos, cumprido. É prazo. Está sendo treinado para ser um engenheiro, porque o engenheiro vive dentro dessa linha. Né? Sei. E o avião estava marcado para voar às 8, eles não tinham terminado até meia-noite. E nós ficamos fazendo, eu fiquei ajudando eles, eu e o professor Klein, que a gente trabalha na disciplina lá, né? Ficamos junto com eles até 6h30 da manhã. Isso numa disciplina normal. E aí a gente varou à noite e fomos voar. Voou, teve um probleminha, mas a gente vai tentar voar de novo, mas os outros dois voaram com sucesso. Então você vê que envolve, né, a gente dentro da universidade, envolve a paixão não só do aluno, mas do professor também. Né? Então é uma coisa diferente da escola normal, a gente já vai para um lado de... A gente fala que é a coisa do engenheiro aeronáutico, essa paixão. Você vê muita coisa concreta acontecendo, né? Exato. Acho que é uma grande gratificação. Quando o aluno vê, igual os meus alunos, eles viram o avião voar, né? A vibração, se abraçando, um trabalho de equipe, né? Exercitando um trabalho de equipe, passando por dificuldades, soluções de engenharia. É isso que o André está batendo sempre aqui. Resolver problemas. Há um problema, você precisa resolver, não adianta reclamar. Porque os problemas, eles envolvem resolução, tem vários aspectos, né? Às vezes não é só o técnico. Envolvimento das pessoas, tem aspecto humano, né?
E o pequeno modelo simula Sim, um ele simula, grande. ele tem características diferentes, mas ele simula como o cálculo que vai dar certo, porque se não der certo o avião cai ou ele não consegue decolar. Né? Então, por isso, o avião tinha que decolar em 60 metros. Então, a gente passa um programa para eles já pré-pronto, para eles não perderem muito tempo. Eles calculam pelo programa, conseguem chegar numa aerodinâmica, num avião, no peso que vai ter e na estrutura. E aí a gente vai lá, a gente fica lá na pista, tem uma pista só de aeromodelo em São José dos Campos, na Univap, né? A gente fica marcando, aqui é 60 metros, e eles todos torcendo. Aí vem o piloto, a gente contrata um piloto, porque o piloto tem que ter habilidade para voar um avião desse, né? E aí o piloto vai lá, aí o avião decola em 60 metros, é aquela felicidade. Mas eles constroem mesmo com a mão, é Constrói com a mão. Eles mesmos. Material. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos hoje, né, diferentemente da época que eu me formei, o André se formou, nós estamos num outro ambiente hoje de educação. A educação, ela tem que ser multidisciplinar, ele tem que botar a mão na massa, saber que o que ele calculou, né, vai funcionar. Essa é a ideia da disciplina, porque quando você só calcula na faculdade, você não tem responsabilidade nenhuma se não funcionar. Agora, quando você calcula e sabe que vai sair um produto, porque afinal de contas o que o engenheiro faz é criar produto, ele fica com medo. Ele realmente vai calcular melhor. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.